Olá, eu sou Vanessa Luz e neste dia vamos aqui conhecer sobre o domínio da potencialidade. Se é a primeira vez que você está recebendo esse vídeo, chegando aqui nesse canal, fique, ouça e depois nos conte o que você está percebendo de diferente. Esse domínio, situado além do tempo e do espaço, não é apenas similar à consciência, ele é a consciência. Esse avanço conceitual surgiu logo depois que dados experimentais mostraram existir uma forma de distinguir experimentalmente o domínio da potencialidade, no qual os objetos são ondas de possibilidade, e o domínio da experiência manifestada, no qual os objetos são partículas. O físico francês Alain Aspect e seus colaboradores criaram um experimento que provou ter esse domínio da potencialidade uma característica única que o define. As comunicações havidas nele não exigem nenhum sinal, nenhuma mediação. As implicações dessa descoberta são espantosas. Se a comunicação pode se dar sem mediação e de forma instantânea nesse domínio, decorre daí que o próprio domínio é uma coisa só. É um contínuo de coisas interconectadas. Aqui estamos nos comunicando por meio de palavras. Escrevi algumas palavras e agora você as lê usando sinais no espaço e no tempo. Mas também poderíamos estar nos comunicando pelo domínio da potencialidade. Se formulo um pensamento, mas não o expresso verbalmente ou por escrito, esse pensamento pode se espalhar pelo domínio da potencialidade e chegar até você, instantaneamente. É isso que acontece quando somos inspirados pelas palavras de um escritor ou pelas imagens de um artista que criou um novo pensamento ou sentimento. As palavras ditas ou escritas ou as imagens atuam como um gatilho que aciona uma conexão não local que resulta em algo totalmente diferente. No Zen budismo, encontramos enigmas como este. Qual é o som de uma única mão batendo palmas? Tal enigma encerra a ideia de que as coisas nascem da potencialidade. Qualquer pensamento é uma potencialidade com muitos significados antes de se tornar um pensamento manifestado com um único significado. E nessa potencialidade, a onda de possibilidade desse pensamento tem muitas facetas. A conversão da potencialidade em experiência manifestada transforma um pensamento ou objeto polifacetado num pensamento ou objeto monofacetado. Converte uma onda em partícula. Muitos pensam que a consciência existe porque somos seres humanos. Segundo a explicação quântica, no entanto, a consciência já existe no domínio da potencialidade, estejam os seres humanos nele ou não. Com efeito, esse é o ponto central. Lembre-se, porém, de que esse domínio se manifesta. Então, vemos que a manifestação da consciência como autopercepção consciente acontece ao mesmo tempo que pensamentos ou objetos são convertidos de ondas em partículas. Nesse domínio da potencialidade não existe forma. A forma se manifesta de um modo específico quando uma possibilidade é escolhida e colapsada em experiência concreta, a realidade manifestada. Assim, se soubéssemos como manifestar uma forma específica de um modo específico no domínio do espaço-tempo, como uma realidade tridimensional, seremos capazes de resolver problemas e de manifestar aquilo que quiséssemos nessa realidade.
mas isso exigiria que pudéssemos sentir ou perceber sensorialmente toda a possibilidade correta no domínio da potencialidade. E às vezes, tudo o que temos é um sentimento. Podemos ter uma intuição daquilo que está no domínio da potencialidade e que queremos manifestar, mas o domínio da potencialidade tem muitas possibilidades. Logo, temos a oportunidade de processar todas essas diversas possibilidades e suas combinações simultaneamente, toda uma gestalt, a fim de obter uma resposta para o problema à nossa frente. É aí que o Zen e a física quântica convergem como abordagem da mente humana. Tanto o pensamento Zen quanto o pensamento quântico baseiam-se em permitir dois níveis de pensamento. Em contraste, o pensamento no mundo newtoniano ocorre apenas em um nível. Nesse mundo de um nível, que só existe no espaço e no tempo manifestados, há apenas aquilo que chamamos de pensamento consciente. O pensamento consciente permite-nos analisar diversas respostas possíveis, mas só podemos levar em conta um aspecto de cada vez, uma faceta de cada vez. Quando permitimos que o processamento dos pensamentos ocorra não só no domínio do espaço-tempo, mas também no domínio da potencialidade, o pensamento convergente consegue muitas facetas ao mesmo tempo. O domínio do espaço-tempo é bom para gerar uma série de respostas divergentes. Chamamos a isso pensamento divergente. Mas, para se chegar a uma solução, é mais eficiente o processamento simultâneo de várias possibilidades no domínio da potencialidade, seguido pela escolha, pensamento convergente. Bem, o processo de pensamento é muito diferente no domínio da potencialidade. No espaço-tempo, estamos conscientes. No domínio da potencialidade, estamos inconscientes. Só depois de diversos episódios de pensamento inconsciente é que o pensamento convergente se manifesta na forma de uma solução, um salto quântico. Múltiplas possibilidades. Se a potencialidade quântica pode conter múltiplas possibilidades para aquilo que estamos buscando, decorre que algumas dessas possibilidades são boas possibilidades e outras não. Naturalmente, queremos sempre escolher as boas possibilidades, possibilidades que tornem as coisas melhores ou que mudem nossa realidade de forma construtiva. Mas como podemos ter certeza de que estamos obtendo as possibilidades específicas que representarão mudanças positivas em meio a toda a potencialidade? Essa é uma ótima pergunta, embora a resposta não seja muito satisfatória. Simplesmente não há garantias. Logo, os insights criativos para um problema podem ter consequências muito dolorosas para outros. Nenhuma pessoa de ascendência japonesa precisa ser lembrada da dor que a bomba atômica causou ao mundo. Entretanto, os cientistas que a desenvolveram certamente usaram princípios quânticos e certamente se valeram do pensamento Zen. Às vezes, na sequência imediata de um evento, parece que a criatividade pode conduzir tanto ao mal quanto ao bem. Mas quando levarmos em conta a evolução, e vamos fazê-lo, veremos que o mal temporário pode se fazer necessário para se chegar finalmente ao bem, a um progresso definitivo por meio da evolução. Por mais que seja doloroso para qualquer japonês se lembrar de Hiroshima e Nagasaki, os incidentes nos mostram os horrores da guerra atômica e podem ter nos salvado de um conflito ainda mais devastador no futuro. Isso também se aplica à nossa vida pessoal.
Por exemplo, colocamos-nos em situações que podem ser desafiadoras ou difíceis. Mas, nessas ocasiões, é que geralmente avançamos e atingimos o próximo estágio de nosso crescimento pessoal. Isso me lembra outra história zen. Um mestre zen tinha o hábito de erguer o dedo indicador, o que era alvo de troca, o que era alvo de troça por certo garotinho. Um dia, o menino levantou o indicador, imitando-o, e o mestre testemunhou o ato. Ele segurou o menino e, com uma faca amolada, cortou fora o dedo ofensivo. Enquanto o garoto chorava em agonia, o mestre lhe chamou a atenção dizendo seu nome e levantando seu indicador. Diz a história que o menino atingiu a iluminação naquele momento. Antigamente, essa história me incomodava muito. Foi preciso um bom tempo até eu compreender que a moral da narrativa era que o menino precisava apenas de um chacoalhão para levá-lo a um novo nível de crescimento pessoal. O que nos parece um mal pode ser necessário, em última análise, para que nos abalemos e saiamos da ignorância, passando a percorrer o caminho que leva ao crescimento. Às vezes, a menos que soframos, não vamos conseguir dar um salto quântico rumo a uma realidade melhor. Do mesmo modo, uma doença terrível pode ser a oportunidade para vivenciarmos a cura quântica, para darmos um salto quântico no pensamento emocional, curando-nos graças à correção de um processamento errôneo do significado dos sentimentos e reativando o sistema imunológico até a plena saúde. Se estivermos prontos, o mesmo salto quântico pode ser um salto que leva à iluminação. Na tradição Zen, os estudantes passam 5 dias em meditação extenuante, o que causa muita dor nos joelhos. Essa dor pode fazer que os estudantes percam temporariamente o foco, levando sua mente a divagar. Mas depois de praticar essa meditação algumas vezes, eles aprendem a relaxar quando a dor surge. O resultado é uma prática que altera fazer e ser, atenção focalizada e relaxamento, e que eu chamo de fazer ser, fazer ser, fazer. Do be, do, como diz a canção de Frank Sinatra. Strangers in the Night. Depois desses 5 dias, os estudantes ficam na presença do mestre e experimentam o Satori, um salto quântico. Uma história zen trata dessa transformação. Um grupo de budistas compartilhava a prática espiritual de correr ao redor de uma montanha durante 1000 dias. Mas havia certo monge que desistiu após algumas poucas centenas de dias. Os outros concluíram que ele deve ter sido inspirado e recebido a iluminação naquele momento. Criatividade. O caminho zen que leva à iluminação repentina esteve envolvido em mistério por muito tempo. Mas o mistério se resolve quando levamos em conta o processo de criatividade quântica. Segundo a maioria das pessoas, criatividade significa trabalho. Muita gente, e a maior parte dos cientistas, acha que todas as ideias criativas são descobertas pelo uso astuto do propalato método científico. Tente e veja o que acontece. Além disso, tenta-se glamorizar a ideia, afirmando que, como os cientistas tentam e veem, o processo de verificação é a postura crucial diante da criatividade. Mas pesquisadores descobriram
que essa é uma maneira muito ineficiente de encontrar respostas para questões realmente difíceis e ambíguas, porque há possibilidades demais para que todas sejam tentadas e avaliadas individualmente. Deve haver uma maneira melhor. Depois de muitas pesquisas acerca de diversos estudos de caso em diversos episódios históricos, os pesquisadores descobriram que o que acontecia de fato era algo diferente. Os cientistas se esforçavam muito para explorar um problema. Encontravam algumas respostas, algumas pistas possíveis, e depois simplesmente relaxavam. Só relaxavam. Não faziam nada. E não raro brotavam ideias revolucionárias desse estado de relaxamento. Um amigo japonês, que era redator publicitário numa poderosa agência de propaganda, descreveu-me alguns de seus colegas como pessoas mais ou menos relaxadas, tranquilas. Mas ele descobriu que essas pessoas relaxadas e tranquilas pareciam explorar a criatividade muito melhor do que seus colegas mais ocupados e ansiosos. E essa é a mensagem da pesquisa de campo sobre a criatividade. A criatividade não exige apenas o foco da intensidade impulsora, algo que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Exige também uma existência relaxada, uma mente desfocada. Estes são os dois estágios do processo criativo: preparação e processamento inconsciente. Dubi-dubi-du. Fazer, ser, fazer. Muito embora os pesquisadores soubessem disso havia algum tempo, ninguém tinha conseguido explicar-lhes a razão. Quando entrou em cena a física quântica e sua interpretação apropriada, foi muito fácil encontrar a explicação. Os objetos quânticos, que são ondas de possibilidade, se espalham entre eventos de escolha. Tal como ocorre quando você joga um pedregulho na água. As ondas de possibilidade quânticas literalmente se expandem e se tornam reservatórios de possibilidades cada vez maiores, a partir dos quais você pode fazer a sua escolha. Logo, há uma vantagem em esperar antes de escolher, pois, se você escolher muito depressa, o reservatório de possibilidades ainda estará pequeno. Mas, se você esperar-se relaxar, o reservatório de possibilidades estará consideravelmente maior, o que, de certo, é uma enorme vantagem para a sua criatividade. Naturalmente, se você esperar demais, pode acabar perdendo o foco no problema com o qual está lidando. Portanto, é preciso haver também certo senso de urgência para que tenhamos insights criativos. É por isso que, quando ministro cursos que exigem trabalhos de conclusão, dou prazos a meus alunos e sempre os estimulo a preparar e a relaxar, mas nunca a redigir a versão final se a data da entrega não estiver se aproximando. Para melhor ou para pior? Na potencialidade há muitas possibilidades. Algumas dessas possibilidades farão as escolhas melhorarem, outras as farão piorarem. Evidentemente, tendemos a buscar apenas as possibilidades que vão melhorar as coisas. Nossa propensão é esperar que aconteçam apenas coisas positivas. Na verdade, todavia, não é assim que as coisas acontecem. Ainda ocorrem coisas negativas, malgrado nossas intenções positivas. Talvez não sejamos hábeis em nossas escolhas. Talvez nossas intenções sejam confusas. Será que isso vai mudar no futuro, à medida que nossa consciência evoluir? Será que as coisas negativas se darão com menos frequência e as positivas ocorrerão de maneira mais constante com a nossa evolução? Meu pensamento pessoal é que, embora isso possa ser verdade no geral, provavelmente ainda será preciso, vez ou outra, concretizar algo negativo para se chegar a algo positivo depois.
O negativo cria uma urgência que gera intensidade, e esta, por sua vez, atiça nossa criatividade. Sofrimento cria motivação. Lembre-se do menino que perdeu o dedo. Claro, seria ótimo se pudéssemos estimular a exploração criativa valendo-nos apenas de uma curiosidade salutar. Infelizmente, porém, no atual estágio de nossa evolução, é pouco provável que muitos de nós consigam se motivar pela criatividade quântica ou pela iluminação zen, levados apenas pela curiosidade sincera, sem um impulso motivado pelo sofrimento. É por isso que creio haver, especialmente no budismo, uma ênfase no reconhecimento do sofrimento. E sendo a vida e o mundo como são, suspeito que estaremos sempre diante de provações e tribulações que nos impelirão a crescer. É importante perceber que podemos reagir a situações de crise e a eventos negativos de modo a promover resultados mais positivos. Conflitos armados, mudanças climáticas globais e problemas políticos e econômicos podem ser considerados sinais de perigo que, por sua vez, dão ensejo à criação de uma nova realidade. Podemos olhar para o mundo repleto de problemas e vê-lo como uma oportunidade de realizar um salto quântico criativo para uma nova visão de mundo. Uma visão de mundo baseada em princípios quânticos e sabedoria zen. Todas as coisas são possíveis, literalmente possíveis. A partir dessa plataforma, podemos dar saltos quânticos, saltos descontínuos do pensamento, desde a potencialidade para fazer manifestar concretamente aquilo que nunca se manifestou antes e resolver problemas na saúde física e mental, nos negócios, na política e no ambiente. Aparentemente, as mulheres parecem ser melhores do que os homens nesse tipo de salto. Elas estão abertas para emoções superiores, estão em seus corações. De modo semelhante, algumas culturas, como as do norte da Índia, do Japão, do Brasil e da Itália, são em geral menos lógicas e mais emocionais. Isso não significa que não pensem de maneira lógica, mas que tendem a desenfatizar a lógica e a pensar de um modo mais ou menos informe, mais análogo à potencialidade. Essas culturas estão maduras para o ativismo quântico. Quando misturamos cabeça e coração, razão e emoções, transcendemos a ambos. Com a criatividade quântica, podemos resolver todo tipo de conflito, abrindo caminho para uma melhor realidade. Enquanto tentamos dar um salto quântico para essa nova realidade, vamos precisar tanto de elementos lógicos quanto de não lógicos, de emoções e de intuições. Vamos precisar manter o foco no sentimento e na intuição, bem como no mental e no lógico. O Zen e a Yoga floresceram nos Estados Unidos quando suas práticas estavam decaindo no Japão e na Índia. E essas disciplinas nos apresentaram um modo de pensar no qual podemos criar uma nuvem de desconhecimento antes de dar o salto quântico que leva à sabedoria. Aceitar essa nuvem de desconhecimento é uma tarefa que vai exigir intuições e emoções para a nossa orientação. Mas também vamos precisar de foco. Teremos de acrescentar um esforço racional consciente ao processo da criatividade. Não será um processo fácil, nem será rápido. Permita-me encerrar com uma história zen. Um estudante acaba de completar 14 anos de treinamento em meditação de atenção plena. Num dia chuvoso, seu mestre Zen convidou-o a ir até sua casa para um jantar comemorativo. Quando o estudante chegou, deixou o guarda-chuva no chão, tirou os sapatos e entrou. O mestre o recebeu e perguntou: Você trouxe um guarda-chuva? Sim, mestre, eu trouxe, respondeu o estudante. Você também tirou os sapatos, como posso ver. Muito atencioso. Obrigado, mestre.
Agora diga-me de que lado do guarda-chuva você deixou seus sapatos? Do esquerdo ou do direito? O estudante não conseguiu se lembrar. Mestre, não percebi, respondeu. Bem, mais 14 anos de treinamento para você, disse o mestre. E aqui ficamos em mais um dia de leitura, de expansão da sua consciência. Eu sou Vanessa Luz e sou muito grata por você estar aqui comigo, expandindo a sua mente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, leia a descrição desse vídeo, ali terá uma reflexão para você. E comente. Esse seu comentário fará com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Até a próxima leitura.